Outro exemplo de análise de conjuntura é aquela que nós podemos obter por meio do banco de investimento JP Morgan, que tinha no último dado fiscal ativos sob a sua gestão equivalentes ao tamanho da economia brasileira e mais meia economia brasileira. Aqui está a referência, os endereços dos respectivos sítios da internet do que no material que nós vamos estar utilizando, mas o mais importante é o Guide to the Markets do trimestre mais recente. Gostaria de chamar a atenção para o fato de que não somente os indicadores que nós estamos utilizando, as estimativas e a organização dos dados são dos analistas do JP Morgan, mas a estrutura, que é um pouco diferente do que nós vimos lá com o Banco Central do Brasil e com outras análises que começam com o ambiente internacional, depois o ambiente doméstico e começam com as variáveis reais e depois para as financeiras. Aqui é um pouco contrário, o olhar é a partir das variáveis financeiras para depois olharmos as variáveis reais. Eu estou seguindo a sequência do que o Guide to the Markets trabalha, pegando, selecionando algumas variáveis, senão seria muito exaustivo, e também considerando que a economia central em análise é dos Estados Unidos, que é a economia sistemicamente mais relevante para o mundo, particularmente pela transmissão financeira. Esse gráfico nos mostra a evolução do principal indicador do mercado acionário dos Estados Unidos, Standard & Poor's 500, o índice de preço. E o que ele está nos mostrando? Está nos mostrando o enorme rally de alta pós-crise financeira global. Esse rally de alta foi o mais extenso que se tem registro até hoje, em termos de número de meses consecutivos em dinâmica de expansão, a despeito de tendência de expansão, a despeito de algumas contrações pontuais. Então é o mercado altista mais intenso da história, e alguns indicadores como a relação preço-lucro, que volta a ficar intensa também, os dividendos pagos e como é que o nível do índice vai basicamente dobrar entre o começo dos anos 2000 e o último dado do final de junho de 2020. Esse rally de alta é resultado direto, como nós já mostramos e argumentamos em vários momentos, das políticas monetárias muito agressivas deste período. Uma vez mais, quando vem a pandemia, o mercado acionário desaba em março, o Banco Central entra socorrendo e o mercado volta a se recuperar, e talvez não seria surpresa que ele voltasse a um novo patamar de recorde. Quem gosta dessas coisas e tem interesse vai poder observar nos dados de JP Morgan a análise dos ciclos altistas e baixistas. Os ciclos baixistas, o mercado urso, ou os ciclos altistas, os mercados touro. E aí a variação em cada período e os meses em que cada ciclo altista ou baixista vai se observar. O crash de 29 conforma a variação negativa mais intensa. Por outro lado, o ciclo recente inaugurado em março de 2009, falência do Lehman Brothers foi em setembro de 2008, o mercado desabou, o Banco Central entrou muito forte com a sua política monetária e ajudou no grande ciclo de recuperação, 135 meses de duração e um mercado que acumulou 401% de ganho neste ciclo. Tem se tornado cada vez mais frequente o uso de indicadores de alta frequência, indicadores diários, que os robozinhos lá que são programados para capturar dados, chamado Big Data, é o uso da inteligência artificial, da programação, para tentar verificar o que está acontecendo, por exemplo, com o tráfego aéreo nos Estados Unidos, com os motoristas estão saindo para as ruas ou não, as reservas nos restaurantes, as aplicações de hipotecas e o crescimento recente das aplicações de hipoteca tem mais a ver com aproveitar os juros baixos e renovar hipotecas e não com a compra de novas residências e assim sucessivamente a ocupação de hotéis. Tudo isso mostra uma economia que comparativamente lá com o período pré-pandemia desabou para algumas variáveis a recuperação, para outras ainda não. Importante lembrar, quando nós vimos na parte analítica, sem um grande desenvolvimento teórico, nós dizíamos que as flutuações no nível da renda podem estar associadas, normalmente estão às flutuações no gasto, e que há que se compreender o comportamento dos diversos segmentos, dos consumidores, das empresas, dos governos. No caso dos Estados Unidos, esse olhar nos permite ver a situação patrimonial das famílias. As famílias americanas possuíam ativos
de cerca de 127 trilhões de dólares. Isso é um montante expressivo. Como é que se distribuem esses ativos? Parte deles tem a ver com propriedade imobiliária e outros com mercado acionário. Mercado acionário e de propriedade de ativos financeiros tem sido sustentado pelas políticas monetárias, né? Então esse grande rally de alta gerou um ganho financeiro expressivo. E tem as dívidas. A economia dos Estados Unidos, as famílias dependem muito de dívidas, particularmente as famílias, né, que estão na base da pirâmide social, as dívidas para aquisição de imóveis e dívidas com pagamento da universidade, empréstimos de automóveis e outras. Porém, né, o patrimônio líquido das famílias é positivo. Isso mostra, né, que também a economia dos Estados Unidos, os consumidores dependem muito do crédito e são muito sensíveis a flutuações na taxa de juros. As taxas de juros mantidas perto de zero nos últimos anos, mesmo quando elas voltaram a subir recentemente, depois de 2014, elas se mantiveram em patamares abaixo de 3% ao ano, que significa uma taxa de juros real quase neutra, né? E voltaram a zero com a pandemia. Isso alivia muito a situação das famílias que estão endividadas e, ao mesmo tempo, este boom financeiro das ações eleva fortemente a riqueza líquida das famílias. As famílias americanas têm poder de consumo porque têm crédito e riqueza líquida, não porque o emprego e principalmente os salários estejam crescendo muito ao longo dos últimos anos. Mas só que essa distribuição não é exatamente equitativa. A maior parte da renda se localiza no topo da pirâmide, nos 10% mais ricos, o que vai fazer também com que a maior parte dos gastos para cada um desses perfis de renda, né, os gastos com consumo capturam 70% da renda dos 10% mais ricos, mas dos 90% restantes da população capturam mais do que 100% da sua renda. O que isso está me dizendo? Está me dizendo que para o conjunto da sociedade americana, somente o endividamento é a saída para manter o consumo regular de bens e serviços. Tanto é que esse gasto em consumo excede a renda das famílias. Portanto, é a dívida que está sustentando o consumo da maior parte dos americanos, que estão sempre pressionados nesse sentido. Ao mesmo tempo, a riqueza financeira líquida, patrimonial líquida, que nós vimos que cresceu muito, se concentra nos 10% mais ricos da sociedade. Estes elementos trazidos por um banco de investimento, que está preocupado basicamente com a valorização do patrimônio, é importante porque está olhando para a dinâmica da economia dos Estados Unidos, não por uma questão política, mas por uma questão muito pragmática. Assim como a observação de que a população cresce menos, a força de trabalho cresce menos e os investimentos produtivos crescem cada vez menos, o que reduz o potencial de expansão e de dinamismo para o futuro na economia estadunidense. O pacote recente de estímulos na pandemia atingiu mais de 11% do PIB. Né? A dívida pública voltou a crescer, e voltou a crescer de forma significativa, né, como já vinha crescendo nesse cenário pós-crise financeira global. Isso implica, né, uma dificuldade para o futuro que poderá ser resolvida num ambiente de juros baixos e de volta ao maior dinamismo de crescimento econômico. Agora, se a economia não voltar a crescer e se o padrão de financiamento histórico dos Estados Unidos a juros baixos não se mantiver, particularmente se a taxa real de juros não for menor do que a taxa de crescimento de longo prazo, temos aí um potencial problema a ser administrado no futuro. É importante lembrar que os déficits orçamentários são a regra nos Estados Unidos há muito tempo. Os períodos de superávit são pequenos, são curtos. Não é à toa que o próprio JP Morgan está trabalhando ali em termos de olhar o déficit fiscal no eixo vertical. Quanto mais para cima, maior o déficit. E a crise atual vem gerando projeções de aumento desses déficits, que vão tender a se reduzir, mas que vão continuar em patamares relativamente altos. Vimos o comportamento das famílias, vimos que as empresas não estão investindo tanto, vimos que o setor público ampliou o endividamento e tem déficits e vai manter esses déficits, e a inflação não é um problema significativo desde lá dos choques do petróleo dos anos 70, que a inflação disparou, voltou a um patamar normal e segue baixa. Agora mesmo, no momento que nós estamos falando, né, eu estou falando neste momento e gravando para vocês no final do mês de agosto
de 2020, o Banco Central dos Estados Unidos definiu um novo arranjo de política monetária muito mais flexível. Isso é o pragmatismo que conduz às decisões. Quando a realidade muda, os pragmáticos, e o Banco Central dos Estados Unidos é pragmático, muda. Os ideológicos, aqueles que estão aferrados a doutrinas e não à visão do mundo real, têm maiores dificuldades de alterar aquilo que são as diretrizes políticas. O pragmatismo predomina em muitos lugares, na Ásia com certeza, e na política monetária dos Estados Unidos nos últimos anos é mais um exemplo. E não há pressão inflacionária significativa. Pode vir a acontecer? Pode. Nesse momento não há sinais. Aqui a política de curto prazo de juros é aquela meta da taxa de juros que orienta a atuação do Banco Central. Observem como por um longo período de tempo, particularmente depois da crise financeira global, essa taxa de juros esteve basicamente perto de zero. Ela foi normalizada para pouco mais de 2%, que era uma taxa basicamente neutra, equivalia à inflação, e agora volta a desabar essa taxa para perto de zero e vai se manter pelo tempo que for necessário, disse recentemente, agora, final de agosto, o presidente do Fed, Jerome Powell. Assim como é exuberante e absolutamente fora dos manuais de economia a política de quantitative easing, tanto aquelas que se seguiram à crise financeira global de 2008, como a que está em curso neste momento. A expansão neste momento é maior em intensidade e velocidade do que nos ciclos anteriores, e ela vai continuar para preservar a estrutura da economia americana, o fato de que boa parte das famílias depende da valorização do mercado acionário e particularmente o topo da sociedade, que assim pressiona. O mercado acionário vai bem obrigado. O conjunto da economia teremos que observar problemas os mais diversos. O balanço do Banco Central absorve esses choques e segue se financiando, porque eles têm a arma mais poderosa de todas, o dólar. O mundo demanda dólares para proteção e segurança, demanda títulos em dólares para proteção e segurança. E, portanto, as taxas de juros são historicamente baixas, menores do que a média dos anos 50 para cá. Estão se localizando em termos reais em patamares negativos. Isso é a possibilidade de se financiar em grande escala a custos baixíssimos. Os Estados Unidos têm isso mais do que qualquer outro ator. Isso é a força da influência dos seus instrumentos e, mais do que, como nós vimos, o reflexo do tamanho da economia americana, o tamanho dos seus tentáculos e o fato de que em momentos de crise a busca por segurança vai em direção dos ativos denominados em dólares. Isso permite com que o setor corporativo aumente dívidas e capte recursos baixos, que os governos ampliem suas dívidas. Mas se vocês forem olhar a primeira dimensão do gráfico, dos principais grupos da sociedade, somente as famílias reduziram seu endividamento em função muito mais das novas condições financeiras de juros baixos e a rolagem de novas hipotecas sobre os imóveis, resgatando as hipotecas antigas mais caras e ficando com hipotecas mais novas. A dívida das empresas cresceu e seguiu crescendo. Só que esse crescimento de dívida não está associado a mais investimentos produtivos. Isso é importante que vocês tenham em mente. Essa política agressiva não foi exclusiva dos Estados Unidos, nós observamos internacionalmente. E observamos que hoje nós temos um montante de dívida, quase um quarto da dívida que roda no mundo é a taxas de juros negativas. Isso é algo impressionante. Ali está o estoque dessa dívida. O Japão, mais de 5 trilhões, os governos europeus, mais de 5 trilhões, o setor privado, mais de $1 trilhão. Então, cerca de 12 trilhões de dólares que rodam de estoque de dívida nos mercados, que nesse momento pagam rendimentos reais negativos. O poder do dólar se expressa no fato de que 1/3 do total da dívida emitida, pública e privada no mundo, é dos Estados Unidos. Um múltiplo da sua economia, quase que o dobro dessa economia, estoque de dívida girando, emitido por empresas e governos dos Estados Unidos. Mas, além disso, países emergentes e mesmo outros países desenvolvidos emitem dívida em dólares. Portanto, o montante total
desse estoque de dívida existente no mundo hoje é ao redor de 40% a 50% denominado em dólares, segundo estimativas do Bank for International Settlements, que eu já havia apresentado para vocês. Quando eu usei a expressão tentáculos financeiros, foi mais para dizer que o peso financeiro dos Estados Unidos é muito maior do que seu peso econômico estrito sensu, tema que nós já tínhamos tratado anteriormente. Aqui vocês podem, com base nos dados do JP Morgan, avaliar isso. Vejam, portanto, que da capitalização do mercado financeiro global, 60% praticamente é o mercado acionário estadunidense, que é o mercado mais robusto, mais dinâmico, que afeta ao redor do mundo. Nós vemos ali os retornos dos demais mercados, os retornos às suas moedas locais em dólares. É importante lembrar que em momentos em que o dólar está ganhando valor internacionalmente, isso significa que em dólares os mercados locais estão crescendo menos. Momentos em que o dólar está abundante e perde valor internacionalmente, as demais moedas ganham valor, o retorno em dólares dessas aplicações cresce. Que é o que este gráfico está mostrando. Do ponto de vista do investidor dos Estados Unidos, as mudanças do preço do dólar frente às demais moedas afetam o retorno em dólares das aplicações fora dos Estados Unidos. Um dólar fraco é do interesse dos Estados Unidos nessa perspectiva estritamente financeira. Suas empresas, suas famílias ganham dinheiro nos outros mercados financeiros nesse sentido. E é nesse sentido que os ciclos financeiros são determinados pelos Estados Unidos e não o contrário, né? Um dólar fraco pode ser fraco por um lado, mas ajuda as exportações dos Estados Unidos e ajuda o retorno financeiro em aplicações em outras moedas. É um jogo de ganha-ganha em todas as fases do ciclo para quem tem a moeda que é a mais desejada internacionalmente. O poder do dólar de seu Banco Central também se expressa aqui. O período de recuperação do mercado financeiro americano mostra claramente o descolamento da performance da Bolsa de Valores dos Estados Unidos da performance da Bolsa do resto do mundo, excluindo os Estados Unidos. Isto é, novamente, um reflexo do fato de que o poder financeiro dos Estados Unidos excede muito o seu poder econômico estrito sensu. E isso se reforça, o que é algo extremamente interessante do ponto de vista analítico e mostra que não é simples para outros poderes incumbentes, a China, por exemplo, ocupar este papel. Por fim, do ponto de vista do lado real, observando-se a economia global, nós vemos um crescimento menor nas encomendas da indústria, do setor de serviços e no desempenho do PIB no primeiro trimestre. Até o final do ano, esse resultado vai ser pior. Na sequência, nós continuaremos com as análises do JP Morgan, completando um pouco para que vocês tenham uma visão mais geral do que esse banco de investimento costuma tratar.